Então, boa tarde, eu sou Elaine, ou Cissa, tanto faz. Eu sou aluna do Ricardo Serri e o Mauri Ferrandinha é meu orientador. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui hoje, particularmente dos professores que aceitaram ser membros da banca, o professor Alexandre, a professora Gisele, o professor Diego, que é o presidente. Esse aqui é o título do meu projeto, Explorando Correlações para o Particionamento de Espaços de Rótulos em Problemas de Classificação Multirótulo. E a minha agenda é essa, começo pela introdução, explico a minha proposta, falo dos trabalhos correlatos e finalizo com um resumo dos resultados preliminares. Então, de acordo aí com Fatielli et al., aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial capaz de resolver problemas a partir de experiências passadas. Então, a gente pode aprender um modelo a partir do problema que a gente tem para resolver. Se esse modelo é um modelo que faz descrição, descreve os dados ou faz algum tipo de exploração dos dados, a gente chama esse modelo de descritivo. E se ele é um modelo que faz algum tipo de predição com relação aos dados do problema, a gente chama ele de preditivo. Um conjunto de dados, então, ele é composto por instâncias que representam o problema. E essas instâncias são compostas por um conjunto de atributos, né, que descrevem cada uma dessas instâncias, e um ou mais desses atributos, ele pode ser denominado rótulo, ou seja, um desses atributos ele pode ser utilizado para fazer algum tipo de categorização, por exemplo, categorizar vídeos, música e assim por diante. Então, a gente tem que os conjuntos de dados que a gente utiliza para resolver o problema, ele pode ser rotulado ou não rotulado. Quando a gente tem vários desses rótulos presentes, então, no conjunto de dados, a gente pode chamar de espaço de rótulos. Com os dados não rotulados, a gente pode utilizar tarefas descritivas para fazer a modelagem, e com isso a gente pode utilizar técnicas como agrupamento, sumarização e regras de associação. E com dados rotulados, a gente pode utilizar regressão ou classificação para a geração do modelo. Então, no caso da classificação, o objetivo é associar uma das instâncias do conjunto de dados com os rótulos que estão disponíveis previamente. Então, no caso da classificação simples rótulo, a gente tem que o objetivo é associar uma instância a um único rótulo. Então, se a gente tiver, por exemplo, um conjunto de documentos de texto, esse texto ele só vai poder ser classificado em uma das categorias. E no caso da classificação multirótulo, a gente tem que o objetivo é associar uma instância com mais de um rótulo, ou seja, predizer um conjunto de rótulos para uma instância. Então, várias aplicações no mundo real, elas podem ser modeladas como tarefas de classificação multirótulo. E para exemplificar aqui na figura 1, vamos considerar que aqui, por exemplo, seja o conjunto de dados de documentos de textos, e a gente tem que esses textos, eles podem ser classificados em robótica ou medicina, que aqui é representado, então, por um losango rosa, ou robótica, e um círculo verde, medicina. Na figura 1A, a gente tem um exemplo de classificação simples rótulo, em que cada instância do conjunto de dados, ele vai ser classificado ou em robótica ou em medicina, e nunca os dois rótulos ao mesmo tempo. Enquanto que na classificação multirótulo, eu tenho que as instâncias, elas vão poder ser classificadas ou em robótica ou em medicina, ou nos dois rótulos ao mesmo tempo. E também pode ocorrer casos em que a instância ela pode não ser classificada em nenhum desses dois rótulos. E assim surgem alguns desafios. Então, a alta dimensionalidade é um desafio que tem a ver com a quantidade de atributos presentes no conjunto de dados. Quando esses atributos são muito, a quantidade desses atributos é muito grande, torna-se difícil fazer o processamento deles e também pode ter problemas na geração do modelo, na aprendizagem geral. A gente também pode ter o caso em que um rótulo presente no conjunto de dados tem poucas instâncias que pertencem a ele, o que gera o desbalanceamento. Então, a gente pode ter lá pouquíssimas instâncias positivas, que são as instâncias que pertencem àquele rótulo, e muitas instâncias negativas, que é o caso das instâncias que não pertencem àquele rótulo. Um outro desafio que também aparece com a classificação multirótulo, né, quando a gente tem
muitos rótulos frequentes e poucos rótulos frequentes, e um alto número de instâncias que pertencem ao essa combinação de rótulos muito frequentes ou pouco frequentes, que é o que a gente chama de label skill. É um outro desafio que está muito em alta agora na comunidade científica, é como identificar, explorar e modelar as correlações que provavelmente existem implicitamente entre os rótulos em conjuntos de dados multirótulo. Então, a gente pode ter que várias técnicas existentes, elas podem ser utilizadas para identificar essas correlações, ou a gente pode criar novas técnicas para fazer isso. E na literatura, a gente tem vários trabalhos que propõem novos métodos ou fazem adaptação de métodos existentes para fazer essa identificação das correlações. Então, o objetivo das correlações, de você modelar, identificar isso e explorar elas de alguma forma, é justamente aumentar o poder preditivo dos classificadores, de forma que aqueles rótulos que são difíceis de ser preditos em técnicas tradicionais, eles possam ter uma possibilidade maior de ser preditos. Então, eu trouxe um exemplo aqui na figura 2, que a gente vai considerar nesse exemplo, que foi treinado um modelo, e esse modelo ele considerou a modelagem das correlações entre os rótulos na sua aprendizagem, e esse modelo ele aprendeu que, por exemplo, o rótulo montanha tem uma forte correlação com o rótulo praia. E nessa imagem que eu trouxe aqui, é uma imagem considerada uma instância de teste para esse modelo, que a gente nota que nessa imagem a gente tem um rótulo montanha bem predominante, e a gente tem outras coisas presentes na imagem, como o oceano, o azul do céu, o azul do oceano, tem casas, barcos, mas também tem uma praia aqui que ela não é predominante. Então, a partir do momento que o modelo que considera as correlações, ele aprendeu essa correlação, e ele provavelmente vai predizer o rótulo montanha para essa imagem, a possibilidade desse rótulo praia também ser predito junto vai ser muito maior se ele não estivesse sendo considerado. Então, assim, a gente consegue aumentar as possibilidades dos rótulos serem preditos utilizando as correlações. E falando com relação aos métodos, na classificação multirótulo, eles são divididos em dois principais tipos, que é a abordagem dependente de algoritmo e independente de algoritmo. Na abordagem dependente de algoritmo, a gente tem que algoritmos são desenvolvidos para trabalhar com esse problema, ou algoritmos existentes são adaptados para lidar com o problema multirótulo. Então, no caso da abordagem dependente de algoritmo, todos os rótulos eles são considerados ao mesmo tempo na hora de gerar o modelo. E aí tem-se uma pequena desvantagem, que é justamente o fato de que, se houver informações específicas de rótulos bem específicos, que são úteis, de repente, para encontrar mais padrões relevantes, eles vão ser ignorados. E na abordagem independente de algoritmo, a gente tem que os métodos, eles transformam o problema original em subproblemas, que podem ser subproblemas individuais, binários, em pares de rótulos ou em subconjuntos de rótulos. Nesse caso, então, a gente vai precisar utilizar vários classificadores diferentes e, por isso, qualquer algoritmo pode ser utilizado. E aqui entra também uma questão que é, fazendo dessa forma, a gente pode usar informação específica demais e ignorar informações que sejam mais globais, que também podem ser úteis para o modelo. Então, se a gente pensar no ponto de vista do espaço de rótulos, em que a gente pode fazer um particionamento desse espaço de rótulos, a gente pode entender que a abordagem dependente de algoritmo é uma abordagem global, porque ela, de certa forma, não particiona o espaço, ela considera todos os rótulos. Então, a gente pode concluir que, de certa forma, ela trabalha com partições globais, e a independente de algoritmo é uma abordagem local, porque ela vai trabalhar com informações locais, então, consequentemente, ela vai trabalhar com partições locais. Então, dito isso, seria interessante se a gente pudesse utilizar os prós e os contras das duas abordagens de uma maneira que considerasse aí as correlações e usufruísse isso de uma melhor forma para a predição dos classificadores. Então, no meu trabalho, eu estou propondo algumas formas de particionamento. E aqui nessa figura, a figura 3, o quadrado significa partição, o círculo indica um grupo de rótulos e o losango indica um rótulo. Então, aqui eu fiz uma representação de como são essas partições, que é esse conceito que eu tenho trabalhado no meu projeto.
Então, na figura 3A, eu tenho o conceito da partição global, que está relacionada, então, com a abordagem global, que é quando a gente vai ter todos os rótulos em um único grupo, e nisso a gente vai utilizar um único classificador multirótulo para gerar o modelo e fazer os testes. A partição local, na 3B, onde a gente está vendo que cada rótulo está em um grupo separado. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria de 8 classificadores, né, para fazer a geração do modelo e teste. Mas em ambas a gente tem aquelas vantagens e desvantagens. Então, o meu objetivo no meu projeto é encontrar uma partição que esteja entre essas duas, que eu denominei de partição híbrida. Então, essa partição híbrida, ela tem que ser composta por grupos de rótulos correlacionados. E esses grupos de rótulos correlacionados, eles podem ser encontrados a partir do momento que eu particionar o espaço de rótulos, considerando as correlações modeladas. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho 4 grupos nessa partição. 2 grupos são formados por 2 rótulos que têm um nível de relação entre eles, e um grupo com 3 rótulos. Então, para esses 3 grupos, eu vou precisar de 3 classificadores multirótulo, enquanto que eu tenho um grupo separado aqui que tem um único rótulo, o que provavelmente indica para mim que esse rótulo não tem correlação com os outros, ou a correlação é muito fraca. Então, nesse caso, eu vou utilizar um classificador binário. E uma outra coisa que eu estou buscando é que a gente possa encontrar várias partições híbridas no conjunto de dados, não somente uma, mas várias configurações diferentes desses agrupamentos aqui, que vão gerar essas partições híbridas, e a partir disso a gente escolher uma que seja melhor. E uma outra coisa importante frisar que, quanto às partições locais, a gente está considerando os métodos que trabalham apenas com essa divisão binária individual dos rótulos para a abordagem local. Então, assim, para exemplificar como que a gente pode, então, encontrar várias partições híbridas no conjunto de dados, a gente tem o número de Bell. Que o número de Bell, ele retorna para a gente o número de partições possíveis que podem ser geradas para um conjunto de N elementos, que para nós aqui seriam o número de rótulos, então N rótulos, que vai consistir de K conjuntos separados e não vazios, que é bem o que a gente está procurando no meu projeto. Então, se eu tiver, por exemplo, um conjunto de dados multirótulo com 8 rótulos, eu vou obter, se a gente fizer o cálculo pelo número de Bell, 21.147 partições, que são basicamente 21.000 formas diferentes de se combinar os rótulos. Se o conjunto de dados tiver 11 rótulos, o que retorna são mais de 115.000 partições, o que é um número extremamente alto e, computacionalmente falando, é um número extremamente viável da gente trabalhar. A gente não precisa buscar por todas as partições híbridas possíveis para um conjunto de dados. Então, a gente precisa encontrar algumas dessas partições e verificar qual delas que, de fato, vai conseguir otimizar melhor esse desempenho preditivo. Então, o número de partições, de acordo com esse número de rótulos, ele aumenta de acordo com com a dimensionalidade dos rótulos. Então, a gente precisa de uma heurística para a gente gerar essas partições de uma maneira mais viável e fazer a análise e escolher. Então, a minha hipótese no domínio de problemas de classificação multirótulo, o desempenho preditivo dos classificadores pode ser melhorado a partir do aprendizado de partições híbridas, então partições de dados que estejam entre as tradicionais local e global. E para isso, utilizando diferentes métodos para modelar as correlações entre os rótulos, no espaço de rótulos, diferentes métodos para particioná-los, encontrar as partições híbridas e escolher a melhor entre elas, que vai levar ao melhor resultado com relação às tradicionais global e local. O meu objetivo geral é desenvolver, implementar e avaliar uma estratégia capaz de particionar o espaço de rótulos, explorando as correlações, de forma que as partições híbridas geradas são compostas por grupos de rótulos correlacionados e são capazes de otimizar o desempenho dos classificadores. E aí tem algumas restrições quanto a esses grupos. Então, os rótulos pertencentes a um determinado grupo não podem pertencer a outros grupos, e tanto o número de partições quanto esse número de grupos de rótulos correlacionados que vai em cada partições, eles devem ser preferencialmente definidos pelo método, ou seja, a gente, enquanto usuário, não pode definir esse número, tem que ser o mais natural possível de ser encontrado. Quanto aos objetivos específicos, então,
entra toda a parte de estudar a classificação multirótulo, métodos tradicionais, métodos atuais, entender com mais profundidade como as correlações realmente contribuem para o desempenho preditivo dos classificadores, analisar como a cardinalidade dos dados multirótulo pode afetar nas partições híbridas, analisar também a influência do método de particionamento na geração das partições e também a contribuição das partições híbridas no desempenho preditivo, analisar a nossa estratégia em várias medidas de avaliação diferentes, entender como que ela se comporta, quais são os seus pontos fortes e fracos e fazer todas as modificações necessárias, e também comparar e analisar tanto os métodos para modelar as correlações, quanto para particionar os rótulos. Bom, a minha proposta, ela é apresentada aqui no fluxograma da figura 4. Basicamente, no primeiro passo, eu faço o pré-processamento, que consiste de dividir o conjunto de dados em treinamento, teste e validação, que o conjunto de validação eu vou utilizar para validar as partições, e o teste depois para testar a partição escolhida. Feito isso, então, a gente utiliza uma técnica para modelar essas correlações, e a partir que a gente tem essas correlações modeladas, eu posso particionar o espaço de rótulos a partir dessa referência. E aí é possível, então, gerar as partições, validar essas partições, a partir de um critério, escolher qual delas é a melhor, testar e, então, comparar com a partição global e local e analisar os resultados. Então, como eu já mencionei antes, o principal objetivo na modelagem das correlações é fazer com que o classificador seja capaz de predizer rótulos que dificilmente seriam preditos se as correlações não fossem encontradas. E para o caso do meu projeto, eu pensei em algumas técnicas, já que existe uma quantidade muito vasta de trabalhos na literatura que a gente pode encontrar. A princípio, o algoritmo a priori, que faz parte aí dos métodos de regras de associação, que ele é capaz de minerar itens frequentes, e no nosso caso a gente utilizaria isso para minerar rótulos frequentes e entender as relações entre os rótulos a partir disso, então fazer o particionamento. Um outro método também possível seriam as medidas de similaridade, como Jaccard, Cosseno, entre outros, em que a gente submete então o nosso espaço de rótulos ao cálculo dessas medidas, obtém os níveis de similaridade entre os rótulos e consegue também fazer o particionamento. Um outro método também que pode ser utilizado são os métodos de detecção de comunidade, que eles também são capazes de encontrar padrões dos dados, e eles também podem ser definidos assim como... E uma comunidade pode ser definida como um grupo de entidades fortemente vinculados. Então, no nosso caso, seriam grupos de rótulos fortemente vinculados. Existem vários métodos disponíveis de comunidade que podem ser usados. Aqui eu trouxe um exemplo, nessa figura 5, que é um exemplo de comunidade de pessoas, que são encontrados 3 grupos, e que a gente vê que tem pessoas dentro de cada grupo, e elas têm um forte vínculo entre elas, mas que também existe um vínculo delas com as comunidades externas. Isso também a gente poderia aplicar no nosso trabalho para encontrar esses vínculos entre os rótulos. E, por fim, um outro método que a gente pode ir utilizando é o mapa auto-organizável de Cohone, que é uma rede neural artificial baseada em aprendizado competitivo, que basicamente a gente passa para ele o espaço de rótulos e ele vai fazer o mapeamento das instâncias para os neurônios, o que vai retornar para nós, então, esse mapa bidimensional, né, com relação ao espaço de entrada, onde esses círculos são os neurônios, né, os pontinhos são as instâncias, eles são as instâncias similares, e a partir do momento que a gente tem, então, esse mapeamento, a gente pode fazer o particionamento desse mapa entre neurônios também similares e, assim, conseguir obter as partições. Então, depois que a gente fez a modelagem das correlações, a gente pode fazer o particionamento. Uma das formas para isso seria utilizar o método, o algoritmo de agrupamento hierárquico. Esse algoritmo, ele é capaz de particionar, né, os dados em grupos de rótulos correlacionados, né, de uma maneira recursiva. O método, o algoritmo de agrupamento aglomerativo, ele é de basicamente 2 tipos. O primeiro, ele começa com os rótulos todos separados, e conforme ele vai iterando, ele vai juntando, né, vai fundindo os rótulos com uma maior similaridade, até que no final
tem-se um único grupo. E o divisivo, a gente tem que todos os rótulos começam no único grupo, e conforme o algoritmo ele vai iterando, ele vai separando esses rótulos em grupos, até que no final a gente tem cada rótulo separado. E isso é exatamente algo que nós buscamos no nosso projeto, que é a capacidade da gente poder ver essas partições, esses rótulos sendo agrupados juntos e separados em diversos níveis. Então, nesse algoritmo, ele vai resultar para nós um dendrograma, que basicamente representa esse agrupamento aninhado desses rótulos, né, e os níveis de similaridade. E aqui nessa figura 7 eu trouxe um exemplo, que é do dataset flags, que tem 7 rótulos, e aqui esse é o resultado de um dos métodos do método aglomerativo, em que cada junção que aparece aqui, ele vai montando o diagrama, e a partir do momento que a gente tem esse dendrograma, a gente pode fazer, então, o corte em níveis diferentes, que é o que está sendo retratado aqui pelas linhas cor-de-rosas, e cada corte desse eu vou obter uma partição diferente. Então, como resultado desse particionamento, eu vou obter partições como essa. No caso do dataset flags, que são 7 rótulos, eu posso particionar em 7 níveis, o que vai me dar a partição global e local, e mais essas 5 partições híbridas que estão justamente entre a local e global. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, primeira partição, eu tenho 2 grupos e a última 6 grupos. Então, ele gerou para mim partições diferentes, com rótulos diferentes dentro de cada grupo, mas considerando também as similaridades entre esses rótulos. E uma outra coisa importante que precisa ser mencionada é que alguns métodos não necessariamente vão dar para nós diretamente as partições híbridas, como é o caso do método o algoritmo de agrupamento hierárquico aglomerativo. Por exemplo, o Corona ele vai retornar, na verdade, grupos de instâncias similares, que é o que a gente chama aqui, então, de obtenção indireta. E eu vou precisar, então, passar essas partições por um processo para obter as partições do jeito que eu quero. Aqui, os triângulos, eles representam as instâncias similares e não os rótulos similares. Então, se eu pegar uma daquelas partições, o primeiro passo, eu tenho que descobrir quais são os rótulos que pertencem a cada grupo, e a gente vai verificar que esses rótulos, eles se repetem nos grupos, e aí eu vou ter que decidir onde que esses rótulos vão, considerando as correlações. Então, eu vou precisar passar essa partição, que eu chamei aqui de intermediário, num outro processo, que eu chamei de um filtro 2, para selecionar onde que cada um desses rótulos vão ficar, sem perder a essência das correlações. No meu exemplo aqui, eu obtive que esses rótulos ficaram separados nesses 4 grupos, eles não se repetem nesses grupos, coincidentemente foram 4 grupos, mas dependendo do que a gente for decidir utilizar aqui, pode ser que a gente obtenha uma partição com quantidade de grupos de rótulos diferentes. E o que é bem interessante, nesse caso, é que a gente vai conseguir obter partições diferentes de outros métodos também. E é interessante para a gente comparar. Com relação depois a fazer o particionamento, a gente tem a parte de validação. A gente pode fazer de 2 formas. A gente pode utilizar o desempenho dos classificadores. Então, a gente pode submeter todas as partições híbridas encontradas a um classificador, obter o desempenho delas e escolher a que tiver o melhor desempenho, utilizando uma medida, como, por exemplo, a macro F1. Ou a gente pode, por exemplo, utilizar o coeficiente da silhueta, que é um método de validação de agrupamento, que avalia a qualidade das partições. Então, a gente submete as partições nesse coeficiente, que vai retornar para nós um valor, e aquela partição que obtiver o maior valor desse coeficiente, ela é selecionada para ser testada. E o mais interessante é que a gente pode utilizar os 2 métodos e fazer uma comparação entre os dois, para verificar qual, inclusive, pode dar para a gente um melhor desempenho preditivo no final, no teste da melhor partição híbrida que é escolhida. Para a gente poder fazer, então, essa estratégia, a gente precisa de dados. Tem 3 repositórios muito conhecidos na comunidade científica, acadêmica e na indústria. O Meca, o Mulam, que são baseados em Java e no ECA, e também o Cometa, que é baseado em R. E a gente também optou por utilizar a linguagem R e o RStudio, que também são já ferramentas muito utilizadas, e elas permitem que a gente utilize bastante coisa que tem lá no Cometa, o que facilita bastante, porque essas bibliotecas elas têm várias coisas que vão facilitar o nosso trabalho na hora de trabalhar com os dados. E também, como são muitas coisas que a gente precisa executar nessa estratégia, o ideal é que a gente faça de maneira paralela. Então, a gente vai precisar de um cluster, e recentemente
A UFSCar obteve um cluster e a gente, né, pretende utilizar esse cluster para fazer, então, o teste da nossa estratégia. Quanto à análise dos resultados, a gente vai fazer então, essa execução paralela, utilizando validação cruzada. A biblioteca UTML e MLDR lá do R permite que a gente utilize 22 medidas de avaliação de desempenho, que vai dar para a gente fazer uma análise bem extensiva. Para comparar as partições, a gente vai utilizar, então, os testes não paramétricos, como Friedman e Nemeni, que também são métodos já muito bem estabelecidos na comunidade, são utilizados em vários trabalhos para fazer as comparações entre algoritmos. E o que a gente espera da nossa estratégia, de fato, é que elas superem as partições global e local de uma maneira mais significativa e que também colabore aí com o avanço do estado da arte na literatura de multirótulo. Esse aqui é o meu trabalho, é o meu plano de trabalho e cronograma. A gente está no 5º semestre. A pesquisa bibliográfica, eu estou fazendo ela desde sempre, e ela está sendo atualizada, e a gente vai continuar atualizando essa pesquisa até o último semestre. Já cursei todas as disciplinas, os experimentos preliminares já foram feitos, eles constam no apêndice A da minha qualificação. Hoje a gente está aqui na minha banca. A partir de agora, do 5º semestre, então, entra, de fato, a implementação da estratégia, com condução de novos experimentos, análise e validação desses resultados, e aí a gente parte, então, para a redação da tese e previsão de defesa da tese, no máximo até o 8º semestre, né, que seria dezembro de 2022. E também já desde o 3º semestre eu venho escrevendo artigos científicos. Bom, aqui no Moiano, sobre os trabalhos correlatos, então eu separei alguns na minha qualificação. O trabalho do Moiano et al. É um trabalho baseado em algoritmo evolutivo. Esse trabalho tem como objetivo, basicamente, construir uma combinação de classificadores multirótulo e escolher o melhor classificador multirótulo. Mas ele é feito com base nos indivíduos que são construídos pelo algoritmo evolutivo. Então, na verdade, é utilizado um subconjunto dos rótulos, e esses rótulos eles podem se repetir nesses conjuntos. Então, aqui nessa figura que eu trouxe, eu estou mostrando aqui como esses indivíduos eles são encontrados. A gente percebe que os rótulos eles se repetem, e assim a gente pode dizer que esse trabalho do Moiano, ele encontra, na verdade, vários grupos de rótulos correlacionados, em que esses rótulos se repetem. A maior diferença é justamente essa com relação ao nosso trabalho, porque no nosso trabalho a gente pretende encontrar grupos de rótulos correlacionados, várias partições, e esses rótulos eles não podem se repetir nesses grupos. Na figura 12, no trabalho de Huang et al., a proposta deles é um framework para modelar correlações locais. No caso, para modelar correlações locais, ele precisa dividir o conjunto de dados em vários grupos e, a partir desses grupos, encontrar essas correlações. Então, essa é, inclusive, a principal diferença com relação ao nosso trabalho, porque no nosso trabalho a gente quer encontrar várias partições com grupos de rótulos correlacionados, e não é um objetivo de modelar correlações locais. Mas, nesse trabalho, a gente poderia utilizar esse conceito para, de repente, formular alguma modelagem de correlação mais forte, juntando com uma modelagem global que utilize todos os rótulos para fazer a modelagem, juntando, então, uma modelagem local com global e, assim, fortalecer as correlações e, talvez, melhorar o desempenho preditivo. Nesse trabalho do Huang et al., ele utilizou caminhos. Ele, por exemplo, se ele dividisse em 3 grupos, ele obteria 3 grupos de instâncias similares, como é mostrado aqui na figura. E ele aplicou o grafo de dependência de rótulos para modelar as correlações. E, por fim, para fazer o modelo e testar, ele utilizou o Classify Chains. Né? Então, esse trabalho também é interessante. No trabalho de Szymanski et al., o principal objetivo nesse trabalho era melhorar o particionamento aleatório a partir do particionamento considerando abordagens orientadas a dados. Então, nesse trabalho,
Eles utilizaram Raquel, que é um classificador multirótulo já bem conhecido, e para cada dataset que eles utilizaram no experimento deles, eles criaram 250 partições aleatórias diferentes. A partir disso, eles fizeram, então, um grafo de concorrência de rótulo para cada uma dessas partições, e para cada um desses grafos, eles utilizaram alguns métodos de detecção de comunidade, e depois fizeram a geração do modelo e os testes. Então, a principal diferença desse trabalho para o nosso é justamente que o nosso não está relacionado a melhorar partições aleatórias ou trabalhar com partições aleatórias. Mas o interessante desse trabalho é que esse fluxo, por exemplo, a gente poderia utilizar. Né? Então, de gerar grafos e utilizar os métodos de detecção de comunidade para gerar as nossas partições do modo como a gente está pensando no nosso projeto. Já que na figura 13 tem o trabalho do Papa Nicolau, que é um trabalho que apresentou uma versão aprimorada do Homer. Nessa versão, o Homer é um classificador multirótulo também já bem conhecido, que o objetivo é gerar uma hierarquia de rótulos, e no caso do Homer, ele gera uma hierarquia de rótulos considerando a similaridade entre os rótulos, mas o usuário, quando ele vai setar os parâmetros, ele precisa definir a quantidade de nós que vai ter em cada nível dessa árvore da hierarquia que é gerada, e ele também precisa definir quantos rótulos que vão dentro de cada nó folha nessa árvore. Que a outra diferença desse Homer para o original é que nesse Homer você tem os nós folhas multirótulo, né, com vários rótulos, não com rótulo individual. Então, a ideia de ter uma hierarquia de rótulos similares é interessante, mas o fato de a gente ter que definir essa quantidade já não é interessante para o nosso projeto. O trabalho de Aberitana é um trabalho bem parecido com o nosso, mas ele tem como objetivo encontrar apenas grupos de rótulos correlacionados. Esses grupos de rótulos, ele utilizou um algoritmo da área de textos, né, de recuperação de textos. Ele fez uma modificação nesse algoritmo para trabalhar com os rótulos. Então, com esse algoritmo, ele encontra os grupos de rótulos correlacionados e também faz o particionamento. Então, se esses grupos que ele encontrou, ele é formado por um único rótulo, ele vai utilizar o binário relevância para fazer o teste, gerar o modelo e testar. E se esse grupo for composto por mais de um rótulo, ele usa o label power set. Uma outra coisa interessante desse trabalho é que ele, com esse método de recuperação de documentos, ele também conseguiu encontrar uma forma de calcular um número aproximado ideal de grupos para o conjunto de dados. Então, no fim, esse trabalho, pode-se dizer que ele gera uma única partição híbrida. E, de fato, os rótulos aqui, eles não se repetem. O último trabalho que eu mencionei é o trabalho do Mikolowski. É um trabalho que também tem como objetivo gerar uma hierarquia de rótulos baseada na similaridade dos rótulos, igual o Homer. Mas aqui, primeiro, eles utilizam um ranqueamento. E esse ranqueamento é feito a partir dos atributos e não do espaço de rótulos. Então, primeiro eles fazem um ranqueamento desses atributos para cada rótulo do conjunto. Depois eles criam as hierarquias e eles avaliam essas hierarquias com vários métodos diferentes. E o interessante nesse caso é que alguns desses métodos que eles utilizaram foi o próprio algoritmo hierárquico aglomerativo e também um outro método de detecção de comunidade. E a principal diferença desse trabalho para o nosso é que o objetivo deles era avaliar a qualidade das hierarquias que são geradas pelos métodos, e eles também não geram partições. Esses trabalhos, no geral, eles não geram partições híbridas, eles geram grupos de rótulos correlacionados. Em alguns desses grupos, esses rótulos se repetem. Alguns desses trabalhos geram hierarquias, e várias das coisas que são propostas a gente pode utilizar, adaptar para benefício do nosso projeto. Então, os resultados preliminares, para finalizar.
Esse nosso primeiro experimento que a gente fez, a gente optou por utilizar o índice Jacquard. Então, a gente fez a modelagem das correlações utilizando o índice Jacquard. A gente selecionou 12 conjuntos de dados, daqueles 74 conjuntos de dados do Cometa para a gente utilizar. A gente desenvolveu tudo em R. Desses 12 conjuntos de dados que nós selecionamos, tinham dados de vários tipos, então texto, vídeo, áudio, música, vários domínios diferentes, portanto, e tinham vários tamanhos diferentes de espaço de rótulo, né? Então, a gente tinha um conjunto de dados com 175 rótulos e outros com 4 rótulos, então era uma variedade grande dos tipos de rótulos de conjuntos de dados disponíveis. Para fazer o particionamento, a gente utilizou o algoritmo de agrupamento hierárquico aglomerativo, de fato. Então, a gente modelou as correlações com Jacquard, que gerou para nós uma matriz de correlações, de similaridade, e a partir dessa matriz a gente conseguiu formar, então, várias partições para cada um desses conjuntos e testá-las. Para fazer, então, a validação e teste, nós optamos primeiro por utilizar o desempenho do classificador. Então, nós testamos todas as partições híbridas que foram criadas no CLUS, que é uma árvore preditiva, né, uma árvore de agrupamento preditivo, que é um algoritmo bem tradicional na área de classificação multirótulo e também classificação hierárquica multirótulo. Então, a gente usou o CLUS tanto para avaliar, tanto para fazer o treinamento dos grupos individuais, quanto dos grupos formados por mais de um rótulo, né? Já que ele permite isso, um framework que permite a gente trabalhar tanto com global quanto com local. E depois, para selecionar qual que foi a melhor partição, a gente optou, então, pela medida macro F1. Então, aquela partição, dentre todas as geradas para cada dataset que obteve a maior valor de macro F1, a gente selecionou para ser testada. Então, a gente fez a validação e teste dos dois no CLUS. E depois, é claro, a gente fez as partições globais e locais também no CLUS e fizemos a comparação entre as três. Então, comparando essas três partições, as híbridas, as globais e as locais, que foram geradas para cada dataset dos 12, como a gente utilizou o R, a gente pode utilizar as 22 medidas de avaliação, que incluem medidas de classificação e ranqueamento. E, na média aritmética, a gente concluiu que as partições globais tiveram o pior desempenho entre os 12 conjuntos, né, de dados, a média dos 12. As partições globais tiveram o pior desempenho e as partições híbridas e locais, elas tiveram desempenhos competitivos, ou seja, para alguns datasets a híbrida foi melhor, para outros datasets a local foi melhor. Mas ainda a gente não superou as partições locais da maneira como a gente gostaria, ou seja, com uma diferença um pouco mais alta. Mas, ainda assim, as partições híbridas elas foram melhores em 15 dessas medidas, na média dos 12 conjuntos, quando comparadas com as locais, né? Então, isso já diz para nós que, bom, dá para a gente trabalhar, então, com as partições híbridas, mas a gente ainda precisa fazer algum tipo de melhoria de como a gente está trabalhando com elas nesse experimento, para a gente poder melhorar ainda mais esse desempenho preditivo e superar as locais de fato. Então, é isso, eu termino aqui